1,000 days ago, on streets like this in Khartoum, the first bullet was fired, igniting what has become the world's worst humanitarian crisis. Sudan, a nation once full of promise, has turned into a battleground of unimaginable horror. É triste, né? Você vê o desespero da pessoa, você vê o desespero da família. É um país muito pobre, é um país onde não tem lei. Apesar de pouco divulgado nos grandes veículos de imprensa, a República do Sudão, o terceiro maior país da África em extensão, enfrenta hoje uma das piores catástrofes humanitárias do mundo. Desde abril de 2023, uma guerra civil entre o Exército Nacional e as Forças de Suporte Rápido, uma poderosa milícia paramilitar, vem literalmente devastando o país, transformando cidades inteiras em zonas de combate e forçando milhões de pessoas a abandonar tudo o que tinham. Logo, assim como diversos outros setores da sociedade, o futebol no Sudão vem sendo diretamente afetado por conta dessa guerra. A seleção, que já viveu momentos relevantes no futebol africano, foi obrigada a atuar longe de casa. O campeonato nacional foi paralisado, estádios ficaram inutilizáveis e clubes históricos perderam suas séries. Um colapso que escancarou como até o esporte mais popular do país se tornou mais uma vítima do conflito. Mas nenhum exemplo traduz melhor o impacto dessa guerra no futebol do Sudão do que o destino dos dois maiores clubes do país. Donos de dezenas de títulos nacionais, Al Hilal e Al Merreikh estão lutando pela sobrevivência longe do território sudanês. Em um ato que simboliza a força e a paixão do seu povo, eles passaram a disputar competições fora do país, um caso raríssimo no futebol mundial, de gigantes históricos forçados a trocarem de ligas nacionais, não por escolha, mas por necessidade. Para dar luz a esse tema tão desconhecido para muitos, o Gol de Canela traz hoje um vídeo especial com as histórias e as atuais situações do Al Hilal e do Al Merreikh, sem dúvidas uma das mais impactantes da história recente do esporte. O futebol no Sudão chegou no início do século XX, em um país que vivia sob forte influência colonial, britânica e egípcia. Nesse contexto, o esporte rapidamente ultrapassou o caráter recreativo e passou a ocupar um espaço social. Foi em Omdurman, um dos principais centros urbanos e históricos do país, que surgiram os dois clubes mais importantes da história do futebol sudanês. Al Merreikh tem suas raízes em 1908, mas foi fundado oficialmente em 1927, tornando-se o primeiro grande símbolo estruturado do esporte no país e ajudando a popularizar o futebol como fenômeno de massas. 3 anos depois, em 1930, surgiria o Al Hilal. Desde o início, o clube se destacou pela organização, pelo alcance popular e pela rápida consolidação como força esportiva. Um contraponto perfeito para o Al Merreikh. À medida que o futebol sudanês se estruturava, esses dois clubes cresceram de forma paralela. Campeonatos locais começaram a ganhar importância, estádios passaram a receber grandes públicos e o esporte se tornou um dos poucos espaços de união em um país marcado por tensões políticas e sociais constantes. Al Merreikh e Al Hilal passaram a dominar o cenário nacional, acumulando títulos, revelando jogadores e monopolizando o debate esportivo. Al Merreikh conquistou 20 vezes o campeonato sudanês e levou a Copa Nacional em 15 oportunidades. Já o Al Hilal ampliou sua hegemonia com 29 títulos do Campeonato Nacional e 8 conquistas da Copa do Sudão. Durante décadas, praticamente o futebol sudanês girou em torno desses dois escudos. Vencer o rival passou a ser muitas vezes mais impactante do que o próprio troféu. Em dias de Al Hilal e Al Merreikh, o país parava. As ruas se pintavam de azul e vermelho, rádios transmitiam cada lance e o futebol assumia um papel quase ritualístico na vida sudanesa. Com o passar dos anos, o clássico ganhou projeção continental. Ambos passaram a disputar competições africanas com frequência, enfrentando gigantes do continente e levando o nome do Sudão para fora de suas fronteiras. O ponto máximo aconteceu nos anos 80 e 90, quando o Al Hilal foi 2 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões da África. Mesmo sem títulos continentais expressivos, o respeito estava consolidado.
Os gigantes sudaneses não eram apenas clubes rivais, eram a representação máxima do futebol local. Com o avanço da Guerra Civil em 2023, ficou claro que o futebol não teria condições de sobreviver dentro do Sudão. Omdurman, a casa histórica do Al Hilal e do Al Merreikh, havia se tornado uma das áreas mais afetadas pelos combates. Diante desse colapso e com o apoio da Federação Sudanesa de Futebol, foi encontrada uma solução inédita. Com o aval da Confederação Africana de Futebol, foi concedida uma autorização especial para que o Al Merreikh e o Al Hilal disputassem como convidados a primeira divisão da Mauritânia, um país localizado a mais de 5.000 quilômetros de distância do Sudão. Apesar da distância, a escolha pela nova sede se deu pela boa relação diplomática entre os dois países. Passaram a ter Nouakchott, capital da Mauritânia, como base operacional. Treinavam, jogavam e organizavam sua rotina longe do Sudão, tentando manter o mínimo de normalidade em meio ao caos vivido em seu país de origem. A participação por si só foi histórica. Pela primeira vez, o maior clássico do Sudão fazia parte oficialmente de um campeonato estrangeiro. Ao final da temporada, o melhor time da competição foi o Al Hilal. Com 65 pontos em 30 rodadas, a equipe terminou na liderança da tabela. Já o Al Merreikh terminou na sexta colocação, com uma campanha modesta de 44 pontos. Ao menos venceu um dos dois clássicos da temporada, 1-0 na 19ª rodada. No outro confronto, ainda no início da competição, vitória do Al Hilal por 2-0. A experiência na Mauritânia garantiu sobrevivência momentânea, mas não trouxe estabilidade. A guerra no Sudão se prolongou, a crise humanitária se aprofundou e qualquer perspectiva de retorno ao país permaneceu distante. Além disso, surgiram novos desafios. Para continuar sendo indicados pela Federação Sudanesa para a Liga dos Campeões da África, os rivais precisavam de estádios maiores, logísticas específicas e melhores conexões aéreas, algo que se tornava cada vez mais complexo dentro do arranjo provisório na Mauritânia. Esse contexto levou o Al Merreikh e o Al Hilal a se unirem para tomar uma decisão extrema, solicitar uma participação na Liga de Ruanda, país que oferecia melhores condições estruturais, maior segurança e estádios aptos para receber partidas internacionais. Mesmo com 4 rodadas já realizadas em outubro de 2025, os clubes sudaneses foram aceitos na temporada atual da primeira divisão de Ruanda. Assim como aconteceu na Mauritânia, foram incorporados à competição apenas como convidados e passaram a mandar os seus jogos na cidade de Kigali. Assim, o clássico de Omdurman perdeu o seu endereço fixo. Transformou-se em algo quase sem precedentes no futebol mundial. Hoje, Al Merreikh e Al Hilal é mais do que um jogo. É o reflexo esportivo de um país em diáspora, um clássico que sobrevive longe de sua origem. Literalmente, um clássico sem nação. É um país onde, vamos dizer assim, que não tem lei, né? Não se respeitam. É muito perigoso, antes de ir eu já fiquei sabendo, porém em relação à guerra não. Graças a Deus, na minha vez, não teve nenhum movimento em relação a isso aí. E meu sentimento, claro, depois de ver a realidade lá, é muito triste. Muitas das vezes a gente reclama da dificuldade, a gente reclama do pouco e a gente não olha para trás que tem pessoas piores, entendeu? Então, assim, foi uma experiência extremamente importante na minha vida. Eu sempre valorizei as pequenas coisas, porém, depois que eu fui ali, eu enxerguei a vida diferente. Fora do normal, vamos dizer que é um clássico de São Paulo, entendeu? Almerique é uma equipe como se fosse Corinthians, do povão, e o outro time tem muita torcida também. Fico muito triste, na verdade, com essa situação, porque é triste, né? Você vê o desespero da pessoa, você vê o desespero da família. É um país muito pobre, é um país onde não tem lei e é muito difícil trocar, é muito difícil reverter essa situação ali, entendeu? Porque realmente é cultura deles, faz muito tempo que tá assim, é muito difícil. E fico muito triste pelos meus amigos que tenho lá, muitos jogadores que joguei junto,
que hoje joga na seleção, até mesmo na época que eu joguei, já era da seleção. E assim, é um país que abriu as portas para mim, independente de qualquer coisa. Sou muito grato por esse clube, sou muito grato pelas pessoas que abriram a porta para mim lá. Espero que melhore, desejo o melhor para o povo lá, que possa haver uma opção, haver uma alternativa, que eles possam se unir e possa terminar essa guerra, entende? Porque realmente é muito triste.